Bom, se você está acompanhando o curso, você já deve ter decorado que a antiguidade, em termos históricos, vai do ano 4000 a.C., com a invenção da escrita, até o ano 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, antes de tudo, eu queria convidar você para se inscrever no canal, que isso ajuda bastante, e para você poder, ativando o sininho, tá acompanhando aí tanto esse curso quanto os outros cursos e outras coisas filosóficas que vai ter. Então, agora a gente tem já uma questão filosófica, uma questão difícil de situar qual que é o tema da aula de hoje, que é a filosofia patrística. Porque se a antiguidade, em termos históricos, até o ano 476, essa filosofia que a gente vai ver aqui, a filosofia patrística, ela vai do século I até o século VIII depois de Cristo. Então, ela está entre a Idade Antiga e a Idade Média, né? Lembrando que a Idade Média é 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente, e 1453 com a queda do Império Romano do Oriente. Então esse período aqui é o que a gente chama de Idade Média, é um tempo bem grande, 1000 anos praticamente, e a filosofia patrística se situa no meio, porque veja bem, nessa idade, né, século I, então quer dizer, Cristo tinha acabado de dar a palavra, tinha acabado de ter passado por toda a história dele, e existe então um período de divulgação do que é esse cristianismo. Os cristãos vão ser perseguidos em vários contextos, em outros contextos eles vão adquirir poder, inclusive perseguir também. Então tem toda uma história do cristianismo, e existe uma história desse pensamento cristão, né? Então quando a gente fala patrística, a gente tem que pensar em padres da igreja, a gente tem que pensar em pessoas que têm um ideal, que têm uma verdade, que têm uma fé, e essa fé precisa ser divulgada, e inclusive precisa ser divulgada filosoficamente. Então a patrística, né, a filosofia que existe até então é a filosofia greco-romana, então a patrística vai ter que dialogar, ela vai ter que inclusive fazer certa transição do pensamento grego para o pensamento cristão. Então a gente vai ter o início da patrística com as epístolas de Paulo e o Evangelho de São João. Paulo e São João são considerados os primeiros padres da igreja que têm a tarefa de conciliar esse pensamento greco-romano com esse pensamento que é o pensamento cristão que está surgindo. Então vai surgir uma série de questões filosóficas que precisam ser respondidas. A gente está pensando em história, mas a gente está pensando em filosofia, né? História da filosofia. Porque claro que existem toda uma série de acontecimentos, existe guerras, enfim, que a gente não está vendo aqui. A gente está preocupado com esse pensamento que a gente chama de patrística, que é uma transição entre a Idade Antiga e a Idade Média, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. O historiador, quando ele vai colocar uma data, ele está fazendo isso de maneira didática. Então, esses pensadores da patrística, eles foram responsáveis por decidir qual que seria o rumo do cristianismo. Se existe algo como o cristianismo hoje, com a Bíblia, né? A Bíblia precisou se decidir quais são os livros que são os legítimos, né? Quais que são os apócrifos, quais são os costumes, qual que é a liturgia, quais são os dogmas do cristianismo. Isso tudo é uma tarefa dos padres da igreja, uma tarefa filosófica e uma tarefa de divulgação. Eu vou citar aqui os principais nomes, os principais pensadores dessa filosofia patrística: Justino, Tertuliano, Atenágoras, Orígenes, Clemente, Eusébio, Santo Ambrósio, São Gregório, São João Crisóstomo, Isidoro, Santo Agostinho e Boécio. Eu vou confessar para vocês que fora Santo Agostinho, que é bastante grande, que é bastante estudado na filosofia, esses nomes são um pouco estranhos a mim, né? Não é a minha especialidade a filosofia patrística. Eu pretendo trabalhar eventualmente Agostinho aqui, que é um platônico, um neoplatônico, né? Então alguém que vai pegar muito do pensamento de Platão, e como eu tenho bastante interesse em Platão, também tenho interesse em Agostinho, mas fora isso eu confesso que a minha formação não está muito patrística aí. Talvez a questão filosófica mais importante aqui seja o conceito de dogma, porque a filosofia greco-romana ela trabalhava com o conceito de verdade, mas era mais as verdades humanas, a verdade da razão, as verdades do pensamento. O conceito de dogma traz o conceito de uma verdade revelada, e uma verdade revelada que muitas vezes é maior do que a própria verdade da razão. Então, quando a filosofia patrística surge, ela precisa estabelecer os dogmas da igreja, e daí vai surgir um conflito
conflito que a gente chama de conflito entre fé e razão, porque existem algumas posturas possíveis. Existe a postura no qual você valoriza a fé e desvaloriza a razão, a postura na qual você valoriza a razão e desvaloriza a fé, e a postura na qual você tenta conciliar ambas. Mas mesmo essa postura em que você tenta conciliar ambas, você pode dar prioridade para uma ou para outra. Então você pode dizer que a fé tem prioridade à razão se as duas estiverem em conflito, ou dizer que a razão tem prioridade à fé se as duas estiverem em conflito. Você também pode tentar dizer que as duas não estão em conflito, como a gente vai ver mais pra frente. Então, para alguns, a fé e a razão elas são inconciliáveis. Para outros, elas são conciliáveis. Isso é muito importante. Quando você vai ler um autor da Idade Média, ou da Idade Antiga, enfim, da patrística ou da escolástica, que é o que vem por aí, você precisa entender onde ele se situa. Ele é alguém que acredita que a razão e a fé estão conciliados? Ou ele é alguém que dá um certo privilégio para a fé? É bem comum, nessa Idade Média que a gente está vendo, mais ou menos, porque a gente está numa transição aqui, mas é bem comum que a fé esteja acima da razão. Seja para desprezar a razão, ou seja para colocá-la numa posição subalterna, onde ela é importante, mas não tão importante quanto a fé. Então o conceito de dogma é uma verdade revelada que você aceita, você acredita. Mesmo que a tua razão diga, não, mas calma, não é calma aí, é mais importante, você precisa primeiro ter fé. Depois, a partir da fé, você pode inclusive entender as contradições, porque a fé te permite entender o que é contraditório, o que você não ia entender antes da fé. Então é uma questão filosófica bastante interessante, que dá muita discussão, inclusive tem muita discussão, e a Idade Média como um todo, a gente vai ver que isso também tem na escolástica, tem essa característica central, né? A fé acima da razão. Até então o Tomás de Aquino, que não é elemento da aula de hoje, que vai tentar falar que não existe contradição nenhuma praticamente entre fé e razão. E que daí já é o final da Idade Média, quando a gente está indo para a Idade Moderna, onde a razão vai se tornar mais importante. Então não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o like e, se possível, comentar e compartilhar.